a tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar. Bom dia! Bom dia, pessoal! No teu amor, Senhor. O tempo não vai. Bom dia, deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. As muitas águas nunca levarão amor. Que tudo vai se cumprir. Bom dia. Vamos começar aqui nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Oi, Inês, Tatiana, Felipe. A gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Sobre o Provérbios número 9. A gente ainda tá conversando sobre sabedoria, nosso livro de sabedoria. E eu consegui hoje, meditando, né, perceber que nesse capítulo ele conversa com a gente sobre essa questão de opinião dos outros, tá bom? Ai, lindo, né? No final eu coloco de novo pra gente ouvir. É lindo esse louvor mesmo. Então, vamos chamar alguém aqui pra live? Deixa eu convidar alguém, algumas pessoinhas. Chamei algumas pessoinhas pra participarem também. Isso, chame algumas pessoas. Pessoas especiais do nosso coração para estarem presentes junto com a gente. E hoje a gente vai conversar sobre esse provérbio, né? Provérbio de número 9. Pessoal, aqui, na verdade, nesse capítulo, ele divide aqui entre o banquete de sabedoria, o banquete da loucura e os destinatários disso tudo aqui, né? Então, aqui a gente começa a perceber que existem dois banquetes pra gente, né? Tem um banquete da sabedoria e o banquete da loucura. E eles se diferenciam, eu vou ler aqui pra vocês, eles se diferenciam e a diferença é muito tênue. A gente precisa entender isso porque muitas vezes a gente é acometido a algum chamado e a gente não consegue entender se esse chamado é da sabedoria, se esse chamado é da loucura, de coisas que a gente não deveria fazer, ok? Então aqui eu vou conversar com vocês o seguinte, vamos lá, eu vou ler aqui primeiro o versículo de 1 a 6, que é onde ele conversa com a gente sobre o banquete da sabedoria, e depois o versículo de 13 até o 18, que é o banquete da loucura, ok? Então, o primeiro, que é o banquete da sabedoria, o que ele diz? A sabedoria edificou a sua casa, talhou 7 colunas, matou seus animais, preparou o seu vinho e dispôs a mesa. Enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade. Quem for simples, apresenta-se. Aos insensatos ela disse, vinde comer o meu pão e beber o vinho que eu preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Andai direito no caminho da inteligência. Então aqui ela está chamando as pessoas simples, aqui ela está chamando até mesmo os insensatos, pedindo para eles deixarem a insensatez de lado. E aqui a sabedoria preparou um grande banquete, né? Então aqui matou animais, preparou o vinho, colocou a mesa, isso tudo é o anúncio do banquete da sabedoria. E agora a gente vai ler qual que é o chamado, né, e o banquete da loucura. O que ela traz? Olha só. A senhora loucura é irrequieta, uma tola que não sabe de nada. Ela se assenta à porta da sua casa, numa cadeira, nos pontos mais altos da cidade, para convidar os viandantes que seguem direito o seu caminho. Então, as pessoas estão seguindo o caminho certinho e ela vem ali, ó, né, atormentar. E aí o que ela diz? Quem for simples, vem pra cá. Aos insensatos ela diz, as águas furtivas são mais doces e o pão tomado às escondidas é mais delicioso. Ignora ele que ali há sombras e que os convidados da senhora loucura jazem nas profundezas da região dos mortos. E aí agora eu quero fazer com vocês essa comparação do banquete da sabedoria com o banquete da loucura. O que a gente conseguiu perceber aqui?
A loucura, ela chama as pessoas, ela chama o simples, assim como o banquete, a sabedoria chama também. Só que a grande diferença é que a sabedoria, ela faz realmente um banquete, ela coloca a mesa, ela traz, ela dá, ela doa, entende? Então, muitas vezes o que a gente pode perceber é que aqui a gente pode dividir também, né, as pessoas, o chamado que você vai observar, daquelas pessoas que estão preocupadas em reter, só ter para si, o tempo inteiro pensando, venha nós. Essas pessoas, elas estão pouco se importando com você. Elas não se importam com você. De fato, elas não se importam com o outro, entende? Então, elas só estão querendo te chamar porque, de repente, ou ela não está querendo ficar sozinha, ou ela quer que você também caminhe num caminho ruim. Então, acaba que essa loucura, ela vem te apresentando várias formas, né? Várias formas de você seguir. Inclusive, ela te mostra caminhos e atalhos, dizendo, inclusive, para os insensatos, que o quê? O que que ela fala para os insensatos? Ela só diz que se você comer o pão escondido, que as coisas são mais gostosas quando feitas, né, as escondidas, e ali você vê o fruto, isso já vem desde muito tempo, né? Quando a gente comia lá na época de Eva e Adão, que eles comeram o frutas escondidas, então quis dizer que isso é mais delicioso. Então, o que ela está fazendo é, de alguma maneira, tramando isso, né? Então, assim, tá tramando para que as outras pessoas caiam assim como ela, para viver ali na pobreza. Então, é diferente da sabedoria. A sabedoria chama os insensatos, mas convida eles a deixar de lado a insensatez, para verdadeiramente vivenciar esse banquete, para verdadeiramente estarem puros, estarem plenos, para vivenciar o banquete, né? Para comer o pão, para comer o vinho, para se deliciar daquilo tudo que verdadeiramente vai acontecer. Então aí você já começa a perceber a diferença das pessoas. Aquela pessoa que doa, aquela pessoa que dá, aquela pessoa que entrega, ela tá interessada em você de fato, sabe? Verdadeiramente ela tá interessada. Você tem que perceber se isso acontece. Então ela tá interessada em você, ela quer te ver bem, sabe? Ela de fato ela se preocupa, então ela doa, ela dá. São pessoas que dão. É diferente dessas pessoas da loucura que só quer o quê? Receber. Que só não tá querendo ser interessada. São pessoas que estão querendo ser interessantes. Tipo, olha aqui pra mim, eu também tô aqui, vem comigo, né? O lado aqui é bacana, vou mostrar pra vocês que existem algumas coisas que são escondidas e o que é escondido é mais gostoso, então vamos comigo. Ela só tá te levando pro caminho do pecado, pro caminho ruim. E aí, muitas vezes, as pessoas, elas conseguem até identificar, né? Elas conseguem identificar aquelas pessoas que são boas e que estão fazendo com que elas caminhem por um percurso que vai fazer com que elas prosperem e vem, elas conseguem entender aquelas pessoas que também levam elas para os caminhos ruins. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho isso dentro de mim, né? Eu consigo perceber, assim, eu não sei se é sentimento, se é energia, se é Deus, tem várias, né, nuances das pessoas acreditarem que seja. Eu consigo perceber quando a pessoa, ela tá, sabe assim, trazendo uma coisa que não é muito bacana. Você já olha e você fala, essa pessoa não tá sendo muito coerente. Então você muitas vezes vai conseguir perceber quem é essa pessoa. Mas a grande questão aqui é que, ainda que você saiba, né, qual é esse caminho, o caminho do banquete da sabedoria e o caminho da loucura, muitas vezes, ao você se direcionar para o caminho da sabedoria, que é o melhor, você vai ser tido como, sei lá, uma pessoa que está querendo fazer agora o bem, que está querendo ser uma pessoa que leva a palavra de Deus, que fala de Deus, que é cristão. Então, algumas pessoas, elas vão começar a falar coisas para vocês, entende? Do tipo, querendo te diminuir e fazendo com que você se desvirtue daquele caminho que é o melhor e que você já decidiu que é o melhor para você. E esse é o caminho, isso é natural, tá, pessoal? Todas as vezes que você tá perseguindo um caminho, que você converge, quando você vai para esse outro caminho que é completamente diferente daquele que você já estava acostumado e que você carregava pessoas nele, alguns ao seu redor vai ficar assim, não vai, sério que você tá falando sobre isso agora? E agora só quer saber de ler Bíblia, agora só tá falando de Deus. Ou então você, de repente, tá abrindo um negócio novo, entendeu? E fala, agora deu para empreender. Então agora quer dizer que você tá empreendendo. Então, são pessoas que estão ao seu redor e que muitas vezes você passa a ouvir isso também, entende? Você passa a ouvir muito a opinião das outras pessoas e você esquece daquilo que você traçou para você mesmo. Porque você, em um momento de maturidade, você decidiu, você escolheu aquele caminho, entende? Então, assim, diante da indecisão, sabe? Diante de alguma circunstância que você precisa tomar uma decisão,
você tá mal, você tá triste, e você decide tomar. Você fala assim, caramba, eu tenho que ir para esse caminho, eu já não tô mais de acordo com os erros que eu venho cometendo, com os vícios que eu venho trazendo para minha vida, então eu vou perseguir um caminho X, tem o caminho X e o Y, né? Então você decide ir pro caminho X, que é o caminho da sabedoria. E aí você pensa, caramba, eu vou ter que abandonar muita coisa, e você vai precisar abandonar muita coisa, entende? Você vai ter que deixar de lado aquela outra vida que você vinha levando. Você vai ter que deixar de lado algumas pessoas. Enfim, são perdas e ganhos. De tudo que você faz na sua vida vai acontecer isso. E aí você se põe nesse caminho da sabedoria. Então você começa a entrar nele, sabendo que ele é o melhor para você. Então, durante a caminhada, muitas vezes, né, você vai olhar e você vai pensar assim, cara, mas eu acho que estava bom lá atrás. Sabe assim? Eu acho que o caminho que eu estava antes estava melhor. Então você olha para trás, só que quando você olha para trás, você tem uma visão, como se fosse uma visão embaçada, míope, daquele eu lá de trás, entende? Você olha e você fala assim, caramba, não é bem isso. E aí começam a chegar pessoas perto de você e corroborar esse pensamento momentâneo quando você tá no meio do caminho. Dizendo, poxa, por que agora você tá deixando de sair, de beber, de todos esses vícios que a gente sempre conversa aqui, né? Por que você tá olhando, deixou de farrear? Por que você deixou de repente você deixou de, sei lá, flertar com outras mulheres ou com outros homens? Você começou a empreender, você começou, sei lá, a estudar. Então vão vir algumas pessoas te questionando, por quê? Porque a pessoa que ela conhece é aquele sujeito que estava lá atrás. Só que você decidiu caminhar, você decidiu fazer coisas novas. Ela não sabe disso. Ela não sabe da sua decisão que você tomou num momento de maturidade, onde você estava centrado, onde você precisava ter uma atitude nova, entendeu? Ela não conhece essa pessoa. Então, desse caminho, quando você olha para trás, a sua visão é míope, você começa a pensar que era melhor você estar lá. E aí outras pessoas vão começar a corroborar e você vai pensar mais uma vez, caramba, era melhor eu tô lá, eu voltar para lá. Só que o que a gente tem que entender aqui é que essa visão é míope, é torpe, entende? Da que você tá tendo. E que é preciso você ser fiel a você. Antes de ser fiel a qualquer outra pessoa, antes de você olhar, e aqui eu tô falando da fidelidade das decisões, tá? Você precisa ser fiel às suas decisões, você precisa ser fiel a você mesmo que estava sentindo aquilo que ninguém mais estava sentindo naquele momento e você decidiu, você precisa ser fiel a isso. Então é você trazer a fidelidade da sua decisão e se lembrar de você, do seu eu lá do passado, que decidiu isso, que decidiu percorrer esse caminho por N motivos, por vários motivos. E é por isso que eu sempre bato na tecla de a gente escrever o motivo pelo qual a gente está decidindo caminhar pelo caminho da sabedoria, buscar o banquete da sabedoria, porque senão, diante desse meio do caminho, com todas essas pessoas falando um monte de coisa na nossa cabeça, a gente acaba se confundindo, a gente não quer se ouvir, a gente traz a autossabotagem e a gente volta para um caminho onde a gente não queria estar. Então a gente entra no banquete da loucura, entende? E é uma loucura de fato, né? É você pensar que em um momento na sua vida você parou, você decidiu, você viu qual era o caminho melhor para você seguir, você começou e você não se deixou deliciar, você não nem recebeu o resultado daquilo que você vinha plantando, porque você escolheu olhar para a opinião das outras pessoas. Ou seja, você foi fiel à opinião das outras pessoas, mas você não foi fiel à sua decisão, a você mesmo que estava lá atrás e que decidiu aquilo que era o melhor para você naquele momento. Entende? E todas as vezes que a gente tem esse momento de decisão, sabe, muito importante, que a gente traz esse momento de solitude, foi como eu converso com vocês aqui sempre. Nesses momentos a gente pede a sabedoria e muitas vezes a gente tem a resposta disso. Então temos que ser fiéis. E essa fidelidade das decisões diante da sabedoria, ela vai ser sempre confrontada, sempre confrontada, entende? Por quê? Porque as outras pessoas, gente, assim, a maioria das pessoas, elas não querem te ver super feliz. A felicidade, ela incomoda, tá? A sua felicidade, ela vai incomodar várias pessoas, isso aí você tem que saber que isso vai acontecer, por quê? Porque a gente vive num mundo de comparação. Isso é fato. Eu não tô aqui trazendo, nossa, mas essa vida... Não, a gente vive num mundo de comparação. Então as pessoas, elas estão o tempo inteiro se comparando umas com as outras. E foi, inclusive agora eu fiz um post exatamente falando sobre isso, né? Que a gente tem que se comparar apenas com a gente.
Porque senão a nossa tendência é ficar o tempo inteiro orientando as pessoas daquilo que elas têm que fazer porque a gente fez. Ou então a gente vai começar a comparar a nossa vida, as nossas decisões de acordo com as decisões de outras pessoas. Só que só você sabe a dor que é ser você, a dor do que você tá passando. Só você sabe da delícia que é ser você também, das coisas boas que você traz, da graça que você recebe de Deus. Só você sabe, entende? As outras pessoas, elas não sabem disso. Então tem muita gente que não quer realmente ver sua felicidade. Não quer. Entende? Simplesmente elas não querem. E outra coisa é a gente começar a pensar e perceber que, assim, é fácil a gente bater nas costas das pessoas num momento de tristeza, num momento de angústia, no falecimento de alguém, quando você tá doente, enfim. É fácil, sabe, você ter pessoas ao seu lado. Porque muitas vezes essas pessoas, elas estão felizes pela tragédia que tá acontecendo na sua vida, tá? Eu não tô falando, assim, nada sobrenatural aqui, não. Agora, aquele que tá feliz com a sua felicidade, essa pessoa, sim, pessoal, essa pessoa verdadeiramente é seu amigo. Essa pessoa quer o seu bem. Essa pessoa tá perseguindo o caminho da sabedoria. Essa pessoa ama de verdade. Essa pessoa é cristã de verdade. Essa pessoa é verdadeiramente o que ela é. Entende? Porque é muito fácil a gente ser falso, né? A gente dizer que é e não ser. É muito fácil a gente falar pra pessoa que a gente gosta dela, que a gente ama, que a gente... É muito fácil a gente dizer, né? Agora, a verdade é daquilo que a gente vai fazer em relação àquilo, né? Quais são as suas atitudes diante dessas circunstâncias. Então, diante de cada momento da sua vida, você pensar, poxa, as pessoas que estão aqui comigo, né? Elas estão celebrando verdadeiramente? Verdadeiramente, elas estão fazendo, elas estão me apoiando, elas estão vibrando, sabe? Porque aí você começa a pensar e perceber quem vão ser os seus conselheiros. Quem vão ser os seus conselheiros? Quais são as pessoas que estão caminhando por esse caminho da sabedoria, que estão se alimentando desse banquete da sabedoria verdadeiramente e que você vai compartilhar a sua vida também? Você começa a perceber. Então, é bom a gente ver aqui que tudo na nossa vida, pessoal, é comportamento, sabe? A gente consegue perceber o nosso comportamento, a gente consegue perceber quem somos por aquilo que a gente reage, sabe? Pelas ações que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente as nossas reações. Porque, assim, é fácil você planejar ser uma coisa e ter uma atitude X. É muito fácil. Agora, você reagir é que vai demonstrar verdadeiramente quem você é. São as suas reações diante das circunstâncias. Não adianta você fazer 1000 promessas para você mesmo e para o outro, se diante de uma situação em que você precisa reagir de acordo com aquela promessa, você não reage. Verdadeiramente você é essa reação. Então, seu comportamento fala muito mais. E aí a gente pode perceber aqui nesse versículo que a sabedoria, o que ela fez? Ela edificou a sua casa. Entende? Então, olha só. Ela edificou a sua casa e o que ela fez? Ela matou animais, preparou o vinho, ela chamou as pessoas simples, chamou os insensatos, pediu para os insensatos o quê? Deixar a insensatez de lado. É diferente da loucura. É diferente da loucura. O que a loucura fez? Primeiro que ela estava inquieta, não sabia de nada. Não é isso? Ela sentou na porta, ela não preparou absolutamente nada e ela achou que apenas isso, apenas o falar, apenas o chamar, já ia fazer com que as pessoas fossem atraídas por ela. E, gente, muita gente é atraído. Muita gente é atraído por isso, sabe? Quantas pessoas a gente acaba ouvindo simplesmente pela forma de falar, sabe? Que nos chama para ir para lugares que a gente acaba indo, principalmente diante de alguma debilidade emocional que a gente está passando e a gente vai. Só que no fundo você vê que essa pessoa, ela não tá querendo muito o seu bem, né? Ela tá querendo se apropriar de algo que é seu coração, é a sua bondade, enfim, sei lá, é parte de você. Mas a gente tem que perceber aqui que existem pessoas boas também. Sabe, eu gosto de acreditar que a maioria das pessoas são boas. Eu gosto de acreditar nisso. Eu gosto mesmo de acreditar nisso. E a partir do momento em que você decide ir para o caminho da sabedoria e desfrutar desse banquete da sabedoria, você vai perceber que você também vai encontrar pessoas novas, sabe? Várias pessoas novas e que também estão perseguindo esse caminho. Então vai ser mais fácil de você criar conexões. Por quê? Porque agora você vai estar com essas pessoas. As conexões, elas são muito importantes pra gente. Sabe, as conexões, elas são muito importantes.
Agora sim, a gente tem que perceber que não só as conexões são importantes, como aquilo que a gente guarda no nosso coração também é importante. As nossas decisões também são importantes. Então, antes de ouvir a voz de uma outra pessoa, cale-se, sabe? Silencie, veja qual é a sua opinião sobre aquilo. Sabe, antes de você sair pedindo a opinião de todo mundo, contando sua vida pra todo mundo, olha pra você, silencia, peça sabedoria e veja qual o caminho a perseguir. E aí, a partir disso, você vai, sabe, se questionando. Quem são essas pessoas? Quais são os conselheiros que eu tô ouvindo? Essa opinião tem a ver com a decisão que em um momento eu tive sobre a minha vida, sobre uma caminhada nova? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida lá na frente. E aí é ser fiel à sua decisão. Tá? Teve um momento na minha vida, pessoal, que assim, eu convergi completamente para um lado oposto daquilo que eu tava vivenciando, sabe? Eu vivia uma vida que era, assim, foi uma fase, né? Foi uma fase que eu persegui, então, assim, era uma vida que eu saía de quinta a domingo pra festa, pra balada, esse era o anseio da minha vida, sabe? Eu sempre pensava nisso, eu vivia de final de semana, era uma coisa que pra mim me agradava. E de repente, e eu falo de repente mesmo porque foi um estalo na minha vida, foi quando uma ficha muito forte caiu, depois de eu ter feito o treinamento de inteligência emocional, que eu comecei a olhar para a minha vida como um todo. Sabe, eu comecei a observar e perceber que a minha vida ela não poderia ser definida apenas com a minha área de lazer, com prazer, não. A minha vida era definida por vários pilares, sabe? Assim, eu tinha um pilar espiritual, parentes, eu tinha um pilar conjugal, filhos, eu tinha um pilar intelectual, eu tenho vários pilares na minha vida que eu tenho que perseguir. Então, quando eu tava nesse estágio onde eu só ficava buscando farra, festa e bebida e viagens com farras e tudo, o que eu percebi ali? Eu percebia que estava sendo muito pouco e que eu só estava vivendo de final de semana, verdadeiramente isso. Então eu passava toda a semana esperando o final de semana chegar porque ele ia ter uma festa e ia ter alguma coisa. Então, as pessoas que eu conviviam também eram pessoas assim, que buscavam isso, sabe? Também eram essas pessoas. E eram pessoas de um coração muito bom, óbvio, gente. Eram pessoas muito boas, só que só estavam perseguindo aquilo, assim como eu. Então, a partir do momento em que teve esse estalar, onde eu percebi que tinham outras áreas na minha vida que eu tinha que dar atenção e que eu não estava dando, eu passei também a buscar novas pessoas. Isso é natural. Ah, Tona, mas como é que eu vou buscar outras pessoas então? Eu vou me conectar com o quê? Com quem que eu vou conversar? A partir do momento que você entra nesse estágio, ou seja, que você converge, você sai de um mundo de loucura e você vai para um mundo de sabedoria, saiba, você vai se conectar com pessoas ali também. Porque o mundo é feito de conexões, entende? Então eu comecei, foi na época inclusive que eu fiz a minha crisma, sabe? Que eu me conectei mais, que eu passei a ler a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia inteira. Eu passei a li a Bíblia, comecei a estudar. Então eu tive que convergir para um lado. E ali eu comecei a me desvincular dessas outras pessoas, porque isso também é natural, você acaba abrindo mão, você acaba se desvinculando e isso faz parte, né? E eu fui para um outro caminho. Óbvio, o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Essas outras pessoas ficaram, mas o que está acontecendo com a Tauana? Você não precisa de tudo isso, mas você está sendo muito radical e que não dá para ser desse jeito. Poxa, se não for radical, muitas vezes se você não for radical nas suas decisões, você vai se encaminhar para um outro lado novamente, sabe? E eu já tinha percebido que eu não queria voltar para lá, eu já tinha percebido que eu tinha que olhar para minha vida como um todo, eu já tinha percebido que tinha outras áreas na minha vida que precisava de atenção. Então, eu permaneço nesse caminho. Vez ou outra vão aparecer pessoas, isso eu sei. E eu quero que você saiba também. Vez ou outra vão aparecer pessoas que vão querer te levar para um outro caminho, que vão te mostrar o caminho, o banquete da loucura. E você vai ser tentado, né? Você vai ser... Realmente você vai falar, caracas, tem que eu podia ir pra lá de novo. Só que você tem que ser fiel às suas decisões. Entende? É essa a grandiosidade de tudo. E principalmente porque quando você é fiel à sua decisão, uma decisão com sabedoria, e você percebe o caminho que você está perseguindo. E como eu sei que o caminho que eu estou perseguindo é o caminho da sabedoria? Olha para os seus frutos, olha para os resultados da sua vida, olha para a sua paz interior, sabe? Olha para o que você está recebendo, olha para a sua vida como é que ela tá, sabe? Veja os bens que você vem conquistando, tanto materiais como imateriais.
né? E aqui, bens, eu tô falando tanto naqueles financeiros que a gente conquista, quanto todas as outras graças que Deus te dá, sabe? De você ser mais humana, perdoar mais, sabe? De você estar diante de conversas saudáveis, de grupo de WhatsApp onde falam de coisas saudáveis também, onde você cresce no seu intelecto. Então, você começa a pensar e perceber isso também, sabe? Que na sua vida começa a mudar e você tem que ser fiel a você. Né? Essa é a grande sabedoria. E isso, mais do que tudo, pessoal, é a gente viver temente a Deus, né? Viver ele no centro da vontade dele, fazendo o que verdadeiramente ele nos trouxe, porque é viver em abundância, né? Viver em abundância, e aqui eu não tô querendo criar nada clichê do tipo, dizendo que porque você tá vivendo em abundância nada de ruim vai acontecer na sua vida, não. Pelo contrário, tá? É justamente porque quando você tem a ideia do que é abundância, do que você merece, do que você pode conquistar, daquilo que é a sabedoria, do que é o banquete que você está esperando, você verdadeiramente, quando você conhece, quando você começa a conhecer, você não quer ir para o outro lado, sabe? Não vale mais a pena, não é um caminho que você quer perseguir, não, sabe? Você realmente começa a viver uma vida de virtude. Né? Você começa a valorizar e dar valor a quem de fato você é. Você passa a dar valor àquela opinião de pessoas que estão verdadeiramente interessadas em você. E olha, são pouquíssimas, tá? São pouquíssimas as pessoas que estão interessadas. Então não adianta você ficar abrindo a sua intimidade, a sua vida para todas as pessoas, sabe? Isso é coisa sua. Então se guarde, sabe? E persiga aquilo que verdadeiramente você está decidindo para sua vida. Porque isso vai te dar bons frutos, sabe? Isso vai te dar bons frutos. Independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas estão falando, você sabe o que é melhor pra você. Você verdadeiramente sabe. Principalmente se você passa por uma batalha, se você tá diante de uma dificuldade, você sabe o que é melhor pra você, né? Você sabe. Então, seja fiel a você, sabe? É como se você estivesse sempre aconselhando uma pessoa que você ama muito. E veja que você pode se aconselhar também. Eu duvido que você aconselharia um amigo, um irmão a ir para um caminho da loucura. Então por que você vai? Né? Você com certeza aconselharia, não, cara, vamos pro caminho da sabedoria. Se você é essa pessoa que está assistindo essa live, se você está aqui até agora, com certeza você é essa pessoa. Você quer perseguir esse caminho também, né? Então, que você faça isso por você, que você seja mais você, que você esteja aberto a ser você, sabe? E que a opinião dos outros, quando for contrário àquele caminho da sabedoria, sabe? Você agradece, você seja educado, né? Diz muito obrigado, isso é importante, mas deixa pra lá, sabe? A opinião do outro é do outro. De repente ele tá precisando de muita paz no coração dele. Então, é nesse momento que a gente tem que trazer sabedoria pra nossa vida, tá bom? Então, vou colocar aqui a nossa música pra gente finalizar, mas eu quero saber aí se fez sentido isso tudo que a gente conversou aqui, se verdadeiramente faz sentido pra você desfrutar do banquete da sabedoria, sabe? E o quanto a gente pode colher, né? O quanto a gente tem que ser fiel a nós, né? O quanto a gente dá muitas vezes ousadia à opinião dos outros, a gente se compara aos outros, sendo que a gente tem que se comparar somente a quem a gente foi, né? E realmente perseguir o que a gente está querendo. Então, essa foi a nossa conversa de hoje, meus amores. E aí a gente aquieta a nossa alma. Essa música é tão linda, olha só. Ela chama a gente a aquietar a nossa alma, tá? Só assim eu não me sinto só. Sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor.
não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Tudo. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Repete pra vocês. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Mais uma vez. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Continue, confie no caminho de Deus, confie no caminho da sabedoria. E vale a pena largar tudo, pessoal, sabe? Para você se deliciar de todo esse banquete, tá bom? Então que você hoje traga essa reflexão para você, para sua vida, sobre o que você vem vivendo, o caminho que você está perseguindo, sabe? Seja fiel a você. Seja realmente fiel às suas decisões, tá bom? Então fiquem com Deus e a gente se vê amanhã às 11 horas, tá? Encaminhe para as pessoas essa live, se fez sentido para você, me marca. Vou gostar de saber disso, tá bom? Vamos difundir esse amor. Um beijo.